Eclesiastes 9, verso de número 8. A parte A diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Eu tenho falado para a igreja, para o povo de Deus, esse texto fala de forma simbólica a respeito da santificação. As vestes representam a santificação. Ele não está falando de você pegar a tua roupa e levar numa lavanderia e sempre você andar de roupa limpa. Por mais que nós precisamos andar de roupa limpa, mas aqui ele está falando das roupas, das vestimentas espirituais, morais, do caráter. Está falando do seu coração, do que passa na sua mente, do que você tem feito com aquilo que está na sua mente e daquilo que está no seu coração. E o texto está dizendo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestimentas de caráter, de moral, de santificação. O inimigo trabalha para que eu e você imagine que esse nível de santificação é só para quem vai expulsar demônio, é só para os líderes de círculo de oração, para quem é pregador, para quem é pastor. Mas o texto está falando para todos os cristãos: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo busque a santificação. A palavra do Senhor nos diz: seja santo, porque eu sou santo. A santificação demonstra intimidade com o Senhor. Sem santificação, nós não teremos intimidade com Deus. E muitas vezes o inimigo possa estar tentando seduzir você que está comigo, ou você que está me ouvindo, a você não priorizar a santificação na sua vida. A você, mas será que vale a pena se santificar? Eu tenho falado que talvez a única Bíblia que alguém está lendo é a sua vida. É a sua vida. Por isso você precisa andar em santidade. Por isso você precisa dar bom testemunho. Tomar cuidado com o que você fala. Tomar cuidado com quem você anda. Aonde você está indo. O que você está falando. O que você está fazendo. Porque talvez a única Bíblia que alguém está lendo é a sua vida. Eu comentei que esses dias eu estava na rua, encontrei um amigo de quando eu era jovem, antes de conhecer o Senhor Jesus, e ele comentou comigo: olha, eu tenho assistido as tuas lives, e às vezes a gente nem está prestando atenção nisso. Eu nem estava me dando conta de que tem pessoas que estão assistindo os cultos, que estão assistindo as lives, eles nem são cristãos, ou nem servem ao Senhor Jesus, mas eles estão acompanhando, porque eles sabem de onde Jesus te tirou e o que Ele fez na sua vida. Por isso temos que tomar cuidado e darmos um bom testemunho, porque talvez as pessoas estão sendo impactadas pela sua vida, pelo que Jesus tem feito na sua vida. Mas o que o inimigo quer trabalhar na sua vida? Não precisa ser tão radical com a santificação. Você não precisa buscar a santidade. E o Senhor tem falado no meu coração. Eu quero citar só apenas uma passagem, para em cima dela a gente terminar essa pregação. Em 1 Samuel, no capítulo de número 16, um texto bem conhecido da igreja e agora na televisão, por causa da novela do rei Davi, do rei Saul, ou dos reis, tanto nome de novela que parece, mas você sabe que está passando aí na televisão. E agora está falando a respeito, apareceu o personagem Davi. Em 1 Samuel capítulo 16 é a passagem que Davi, ele recebe o óleo da unção sobre a cabeça dele. E o que o texto diz? Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e não falta óleo sobre a sua cabeça. Só que um versículo que muita gente não presta atenção, antes de chamarem Davi, o profeta Samuel diz assim: Jessé, você e os teus filhos, antes de oferecer o sacrifício, vocês precisam se santificar. Vocês precisam se santificar. E muitas passagens das Escrituras, antes de Deus derramar a glória dele sobre a vida do povo, precisou de santificação, precisou buscar a santidade. Antes de Davi receber o óleo sobre a cabeça dele, o profeta disse para a família dele: vocês precisam se santificar. E o que Deus tem falado para a igreja nos últimos dias? A igreja precisa voltar a se santificar, porque quando a igreja se santifica, a glória de Deus se manifesta.
pediram um presidente, não queriam mais que Deus governasse. Mas a igreja não pode se iludir. A igreja precisa sempre colocar na cabeça que o rei da igreja, o noivo da igreja é Jesus Cristo. Devemos de orar pelos nossos presidentes, pelos nossos governantes, mas nunca depositar no governante a fé que é exclusiva a Deus, a confiança que é exclusiva para Deus. Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que não confia, não deposita uma fé que tem que ser somente a Deus, no homem. Sim, Jesus. Olhe pelos governantes, peça discernimento a Deus para quem você vai votar. Mas lembre, a confiança da igreja tem que ser no noivo, e o nome do noivo é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pela minha vida e pela sua, mas um dia ressuscitou, e hoje nós podemos ser livres do poder do pecado, pelo poder do sangue de Jesus, que é esse sangue que santifica a igreja, que nos purifica e que dá poder e autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do mal será subjugado, porque Jesus nos concedeu esse poder. Quando nos santificamos, somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Antes de o apóstolo Paulo e Silas e Barnabé serem escolhidos, você vai encontrar a igreja em Atos dos Apóstolos buscando a santidade na oração, no jejum, na consagração, e daí vem o Espírito Santo e dizer: separai-me estes homens, porque tem uma obra na vida deles. Todas as vezes, ou na maior parte das vezes, que Deus derramou da sua glória, Ele exigiu santificação, Ele clamou: santificai-vos, santificai-vos, e vocês terão a minha glória. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter nos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, e derramarei da minha glória, sararei a sua nação. O que vai sarar a nação brasileira não é um partido político, mas é a igreja voltar aos pés do Senhor em santidade, e buscar o azeite do Espírito Santo sobre a nossa cabeça, impactar a nação brasileira com o nosso caráter, com as nossas boas obras, com a nossa santificação. É isso que Deus espera da igreja: confiança no Senhor, se humilhar e orar, e buscar a face dele, se converter nos nossos maus caminhos. É isso que vai impactar as outras nações. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando paramos de nos prostituir, de pagarmos suborno, de mentirmos, de enganarmos, mas voltarmos à santificação, o romper com os homens, o romper com toda a aliança humana. Não importa o que eles estão fazendo, se os homens estão se vendendo, o importante é nós sabermos que Deus está olhando para o povo na terra que anda em santidade. Caráter é aquilo que falam. Caráter é o que Deus fala a meu respeito. Reputação é o que as pessoas falam a meu respeito. Caráter é o que Deus fala sobre mim. Quando o diabo se apresentou para Deus, Deus perguntou de Jó: viste meu servo Jó? E aquilo que Deus fala a respeito de Jó, aquilo lá é caráter, homem íntegro, homem reto, que se desvia da aparência do mal. Quando Deus fala ao meu respeito e ao teu respeito, Ele está falando de caráter. Mas quando as pessoas estão falando do meu respeito e do teu respeito, estão falando de reputação. Deus não está tão preocupado com reputação, Deus está muito mais preocupado com o teu caráter, da tua reputação. Por que Deus não se preocupa tanto com a tua reputação? A tua reputação é permitido que o homem toque, mas o teu caráter, nem o homem, nem o diabo, nem ninguém pode tocar no teu caráter. Se você
você que nos assiste e vai nos assistir, Deus te toca neste momento, pelo poder da sua palavra. Põe a mão no seu coração, coloque a mão na sua cabeça. Peça ao Senhor avivamento, peça ao Senhor aquecer o seu coração. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Senhor. Aquece aqueles que nos ouvem, ativa a fé daqueles que